Se a sua mente ainda está acordada, mesmo depois de um dia inteiro tentando dar conta de tudo, este momento foi feito para receber você com calma. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas por dentro ainda exista barulho, preocupação, lembranças do que ficou pendente, cansaço acumulado e uma sensação difícil de explicar, como se o coração ainda não tivesse encontrado permissão para repousar. E está tudo bem. Você não precisa resolver a vida inteira antes de dormir. Você não precisa ter todas as respostas agora. Esta noite não exige desempenho, força, nem pressa. Ela apenas convida você a soltar devagar o que pesou demais. Se hoje o dia foi longo, se houve palavras que machucaram, silêncios que apertaram, cobranças que cansaram, ou apenas aquele esgotamento que se instala quando a alma pede pausa, fique aqui. Você chegou ao lugar certo para desacelerar. Deixe que esta voz acompanhe o seu descanso de maneira leve, como uma presença tranquila ao lado da sua noite. E enquanto você se acomoda, já aproveite para curtir este vídeo, deixar nos comentários como está o seu coração nesta noite e se inscrever no canal, para que outros momentos de paz como este encontrem você sempre que precisar. Aos poucos, a tela vai ficando escura de um jeito suave, para ajudar sua mente a se desligar do mundo lá fora e voltar-se apenas para este descanso. Mesmo que o sono chegue antes do fim, tudo continua agindo dentro de você com serenidade. Hoje, você não precisa carregar o peso do dia até amanhã. Hoje, você pode descansar sem culpa, pode fechar os olhos sem medo. Pode permitir que a noite faça o que o seu coração talvez não conseguiu fazer sozinho ao longo das últimas horas. Aliviar, acalmar, acolher e envolver você numa sensação de segurança silenciosa. Há uma paz possível para esta noite. Há um descanso real esperando o instante em que você parar de lutar contra o cansaço e simplesmente aceitar que agora é hora de soltar. Respire fundo e permaneça aqui. Esta noite é sua. Este descanso também. Nesta noite, este áudio existe para ajudar você a deixar o peso do dia ir embora sem esforço, sem cobrança e sem aquela sensação de que ainda precisa fazer mais alguma coisa antes de merecer descansar. Ele foi criado para conduzir sua mente para um lugar mais calmo, aliviar a pressão interna que se acumulou ao longo das horas e permitir que o seu corpo reconheça que agora já pode diminuir o ritmo. Muitas vezes, o que impede o descanso não é apenas o excesso de pensamentos, mas a dificuldade de sentir, de verdade, que o dia terminou. O corpo continua em alerta. A mente continua revisando cenas, diálogos, preocupações, tarefas, medos e pendências. Este momento chega justamente para interromper esse ciclo com suavidade. Ao permanecer aqui, você vai se permitir soltar a tensão emocional, desacelerar o fluxo dos pensamentos e entrar, pouco a pouco, em um estado de repouso mais profundo. Não se trata de forçar o sono, nem de tentar controlar cada sensação. Trata-se de criar um espaço interno em que dormir volte a ser algo natural. Ao longo desta meditação, você será conduzido para longe do excesso de estímulos do dia e para mais perto de uma sensação de segurança, acolhimento e quietude. Seu coração não precisa continuar correndo. Sua mente não precisa continuar se defendendo. Sua respiração não precisa carregar a pressa que ficou das últimas horas. Aqui, tudo começa a receber permissão para se acalmar. Talvez hoje você tenha vivido um dia cheio, cansativo,
exigente. Talvez tenha sido um dia emocionalmente pesado, daqueles em que quase tudo parece ficar dentro de você mesmo depois que o silêncio chega. Talvez você tenha tentado seguir em frente, cumprir compromissos, responder mensagens, lidar com pessoas, controlar emoções, manter a postura, ser forte, ser produtivo, ser presente, ser firme. E no meio disso tudo, pode ser que uma parte sua tenha ficado esquecida, esperando apenas um momento como este para respirar sem pressão. É justamente isso que este áudio oferece nesta noite. Um lugar seguro para você não precisar mais sustentar o mundo por alguns instantes. Aqui, a proposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Você vai deixando o dia para trás. Vai soltando o que já cumpriu seu tempo. Vai permitindo que as preocupações percam força, que os pensamentos diminuam o tom, que as memórias do dia se afastem como algo que já não precisa ocupar o centro da sua noite. Este áudio serve para ajudar você a atravessar a ponte entre o cansaço e o descanso, entre a tensão e a entrega, entre o excesso e a paz. Ele não exige experiência, técnica, nem esforço mental. Basta ficar, basta ouvir. Basta permitir que a repetição suave das palavras vá criando dentro de você um clima diferente daquele que o dia inteiro construiu. Ao longo desta experiência, você pode sentir seu corpo ficando mais pesado na cama, sua respiração mais espaçada, seus músculos mais soltos e sua mente menos interessada em continuar presa a tudo o que aconteceu. Isso é natural. Isso é desejado. Seu sistema interno começa a perceber que não há nada urgente neste momento. Não há nada a provar. Não há ninguém para convencer. Não há tarefa para terminar agora. A noite não pede desempenho. Ela pede entrega. E quando essa entrega acontece, mesmo devagar, o descanso se aproxima sem violência, sem pressão e sem luta. Este áudio também serve para lembrar algo que muita gente esquece quando chega a hora de dormir. Repousar não é desistir, não é fraqueza, não é preguiça. Descansar é uma necessidade profunda do corpo, da mente e das emoções. Quando você se permite descansar de verdade, você não está abandonando nada importante. Está apenas devolvendo ao seu interior a chance de se reorganizar em paz. O que hoje parece pesado demais pode ser visto de outro jeito amanhã. O que agora parece grande demais pode perder força depois de uma noite de descanso. O que neste instante está embaralhado pode ganhar clareza quando sua mente deixar de tentar resolver tudo no escuro do cansaço. Por isso, esta meditação tem uma intenção muito clara: ajudar você a soltar o que não precisa atravessar a noite com você. Soltar a tensão que ficou nos pensamentos. Soltar a pressão que ficou no peito. Soltar o excesso de controle. Soltar a necessidade de revisar o dia repetidamente. Soltar a crença de que você só pode dormir depois de colocar tudo em ordem. Nesta noite, a ordem virá da paz, a clareza virá da pausa, a leveza virá do descanso. E mesmo que sua mente ainda tente se agarrar a alguma preocupação, você não precisa entrar nessa conversa. Basta permanecer escutando e deixar que o ritmo deste momento faça o seu trabalho silencioso dentro de você. Se em algum instante o sono vier, você não precisa resistir para continuar ouvindo. Se preferir apenas descansar, também está tudo bem. Se seu corpo relaxar antes da sua mente, isso também faz parte do processo.
Cada pessoa chega à noite com uma história diferente dentro de si. O importante é que, a partir de agora, você já não precisa conduzir tudo sozinho. Este áudio conduz com você. Esta voz caminha com o seu descanso. E a intenção desta noite permanece firme do início ao fim. Aliviar, aquietar, acolher, desacelerar e ajudar você a dormir em paz, deixando o peso do dia ir embora com suavidade. Agora permita que toda a sua atenção comece a sair devagar do movimento do dia e volte para o lugar onde você está neste instante. Sem pressa, apenas perceba que existe uma cama sustentando o seu corpo, um apoio real debaixo de você, uma superfície que recebe o seu peso sem exigir nada em troca. Não há mais necessidade de continuar em estado de alerta. Não há mais necessidade de manter os músculos atentos, a respiração curta ou o pensamento acelerado. Este é o momento em que o seu corpo pode começar a entender, pouco a pouco, que já não precisa mais se defender de nada. A noite chegou, e com ela chega também a permissão para soltar. Ajuste-se da maneira mais confortável que puder. Faça pequenos movimentos, se quiser, até encontrar uma posição em que seu corpo se sinta acolhido. Não precisa ser perfeito. Basta ser possível, leve, suficiente para este momento. Sinta a parte de trás da cabeça repousando. Sinta o peso dos ombros sendo recebido. Sinta suas costas, seus braços, suas pernas, seus pés. Quanto mais você percebe o corpo, menos precisa permanecer preso ao turbilhão da mente. E é por isso que agora vamos voltar para sensações simples, calmas e concretas. Nada complicado, nada difícil. Apenas o corpo reaprendendo a descansar. Leve sua atenção para a mandíbula e observe se há alguma força desnecessária aí. Muitas vezes, sem perceber, passamos o dia apertando a boca, os dentes, sustentando tensão mesmo no silêncio. Agora você pode soltar. Deixe a mandíbula ficar mais macia. Afaste levemente os dentes, se isso ajudar. Permita que a língua repouse sem esforço. Em seguida, observe a região dos olhos. Não é preciso manter o rosto atento. As pálpebras podem descansar com naturalidade. A testa pode se alisar por dentro. As sobrancelhas podem deixar de sustentar qualquer expressão. O centro do rosto pode se acalmar, como se uma onda de suavidade começasse a tocar cada parte do seu semblante, desfazendo o que o dia acumulou. Então volte-se para os ombros. Muitas pessoas atravessam horas e horas carregando peso nessa região, como se os ombros tentassem sustentar preocupações, responsabilidades, lembranças e cobranças. Mas agora não. Agora seus ombros podem descer, podem parar de segurar o que já não precisam segurar. Imagine que o ar que entra leva espaço para dentro do seu peito, e o ar que sai leva embora a rigidez, a pressão, o excesso. Sinta os braços mais pesados, sinta as mãos mais quietas. Se houver qualquer inquietação nelas, deixe que se acomode aos poucos, como um rio que perde a correnteza forte quando encontra águas mais fundas e mais tranquilas. Respire mais profundamente uma vez, com gentileza, sem exagero. Puxe o ar pelo nariz na medida do seu conforto e solte pela boca ou pelo nariz, do jeito mais natural para você. E ao expirar, perceba se o seu peito consegue ceder um pouco. Respire de novo, sem forçar. Apenas uma respiração um pouco mais consciente, um pouco mais presente. E ao soltar o ar,
Permita que essa saída seja também uma liberação, como se junto com a expiração você pudesse retirar do corpo pequenos resíduos de cansaço, pequenas marcas do dia, pequenas camadas de tensão que já não precisam continuar aí. Agora, deixe a respiração encontrar um ritmo lento, confortável, fácil de sustentar. Não é preciso controlar demais. Não é preciso contar se isso não ajudar. Apenas sinta que ela pode ficar mais espaçada. O ar entra e o corpo recebe. O ar sai e o corpo solta. O ar entra e o sistema interno percebe que há segurança. O ar sai e algo dentro de você desliga um pouco mais. A cada ciclo, a mensagem se repete sem palavras. Já passou, já acabou. Agora é noite, agora é descanso. Você não precisa pensar essa frase. Seu corpo pode começar a entendê-la sozinho, apenas pela forma como a respiração desacelera e pela maneira como o colchão sustenta você em silêncio. Leve a atenção para o pescoço e nuca. Veja se existe alguma rigidez acumulada nessa região. Tantos pensamentos passam por nós durante o dia que às vezes o corpo fica duro sem nem percebermos. Agora imagine essa área ficando mais solta, mais quente, mais tranquila, como se uma sensação de alívio começasse a escorrer da nuca para os ombros, dos ombros para os braços, dos braços para as mãos. Uma liberação lenta, sem alarde, sem esforço. Em seguida, perceba o peito e o coração. Não é preciso pedir que tudo se resolva agora. Basta permitir que essa área respire com mais espaço. O coração não precisa continuar correndo. O peito não precisa continuar apertado. Há uma paz possível começando a se abrir por dentro, mesmo que ainda seja pequena, mesmo que ainda seja delicada. Pequena paz também é paz. E muitas vezes é assim que o descanso começa. Observe agora o abdômen. Note se ele está contraído, firme, preso, como se ainda estivesse preparado para enfrentar mais alguma coisa. Deixe-o amolecer um pouco. Permita que a respiração toque essa região de forma mais ampla. Quando o abdômen relaxa, o corpo entende melhor que o momento de luta terminou. Quando essa região se solta, o organismo inteiro recebe uma mensagem silenciosa de que pode baixar a guarda. Você não precisa defender nada agora. Não precisa prever nada. Não precisa se antecipar. Neste instante, você está apenas aqui, deitado, respirando, repousando, deixando a noite fazer o que sabe fazer. Diminuir o excesso, apagar o ruído, desacelerar o que estava tenso. Perceba as costas, a lombar, a bacia. Sinta o contato dessas partes com a cama. Sinta o apoio. Sinta o peso natural do seu corpo sendo entregue, sem resistência, ao lugar onde você está. Talvez você note pontos em que ainda existe um pouco mais de tensão. E está tudo bem. Não tente corrigir tudo. Apenas reconheça e convide essas regiões a amolecerem um pouco. Só um pouco já é suficiente. O relaxamento não precisa ser total de uma vez. Ele pode acontecer em camadas, em pequenas permissões, em frações de entrega. O importante é que seu corpo perceba que não há urgência. E quanto mais essa percepção se instala, menos a mente sente necessidade de continuar em alta rotação. Agora leve a atenção para as pernas. Sinta as coxas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos. Deixe que fiquem pesados. Deixe que a gravidade faça parte deste descanso. Os pés podem se render ao lugar onde estão. Os dedos podem parar de responder ao mundo por hoje. Todo o corpo começa a se reorganizar em um ritmo mais lento,
mais interno, mais silencioso. Como se cada parte deixasse de olhar para fora e começasse a voltar para dentro, onde o repouso acontece de verdade. Talvez ainda existam pensamentos chegando. Talvez a mente ainda queira comentar o dia, trazer imagens, lembrar conversas, imaginar amanhã. Não lute contra isso. Apenas continue voltando para o corpo. Volte para o peso da cabeça. Volte para a maciez da mandíbula. Volte para a testa relaxada. Volte para os ombros mais baixos. Volte para o ar entrando e saindo. Volte para o peito que se move devagar. Volte para o abdômen que já não precisa ficar contraído. Volte para as pernas pesadas. Volte para o apoio da cama. Sempre que a mente se afastar, o corpo estará aqui, esperando você retornar. E cada retorno é uma escolha silenciosa pelo descanso. Perceba agora o conjunto de tudo isso. Seu rosto mais suave, sua respiração mais lenta, seus músculos menos vigilantes, seu corpo mais entregue, sua presença mais quieta. Não há nada que você precise alcançar neste instante. O simples fato de permanecer aqui, sentindo, respirando e soltando, já é suficiente. Seu corpo está começando a entender. Sua mente está começando a seguir. A noite está começando a entrar em você, como uma maré calma. E a partir daqui, cada respiração vai aprofundando um pouco mais essa transição. Você sai do dia e entra no repouso. Sai da tensão e entra na suavidade. Sai do excesso e entra numa presença silenciosa em que o corpo finalmente pode descansar. Agora que o corpo começa a compreender que a noite chegou, a mente também pode iniciar sua própria descida, sem força, sem cobrança, sem a exigência de parar de pensar de uma vez. Muitas pessoas se frustram quando percebem que, ao deitar, os pensamentos continuam se movendo. Mas a mente não precisa ser combatida para se aquietar. Ela precisa ser conduzida com delicadeza para um ritmo diferente. E é isso que começa a acontecer agora. Você não precisa expulsar pensamento algum. Não precisa vencer o barulho interno. Basta diminuir a importância dele e permitir que sua atenção se aproxime mais da calma do que do ruído. Imagine que o dia inteiro ficou atrás de uma porta que agora começa a se fechar devagar. Do outro lado, permanecem as conversas, os compromissos, as preocupações, os sons, as pressas, os pequenos incômodos, as emoções acumuladas, tudo aquilo que foi preenchendo sua mente ao longo das horas. Nada disso precisa desaparecer à força. Apenas já não precisa entrar com você neste espaço da noite. A porta vai se fechando com suavidade, e conforme ela se fecha, os sons internos também perdem um pouco da nitidez. O que antes parecia muito perto começa a se afastar. O que antes chamava sua atenção com intensidade começa a perder volume. O dia vai ficando para trás e você não precisa voltar para buscá-lo. A cada respiração, permita que a sua mente se torne menos participativa, menos apressada, menos empenhada em resolver, revisar, analisar, prever. O pensamento pode continuar existindo por alguns instantes, mas sem o mesmo poder sobre você. Como nuvens que passam sem precisar ser seguidas com os olhos, como vozes distantes que já não exigem resposta, como folhas levadas por um vento leve, cruzando o campo da consciência e desaparecendo sem esforço. Você observa, mas não acompanha. Percebe, mas não se prende. E quanto mais essa distância se instala,
mais o espaço interno se organiza em silêncio. Agora, imagine uma escada suave diante de você, ampla, segura, silenciosa, descendo para um lugar de paz cada vez mais profundo. Não é um lugar estranho. É um lugar conhecido pelo seu corpo, mesmo que sua mente tenha se esquecido dele. É o lugar do repouso, da ausência de pressa, do alívio de não precisar mais sustentar o dia. E a cada degrau que você desce, seu pensamento desacelera mais um pouco. No primeiro degrau, você deixa para trás a tensão mais evidente. No segundo, o impulso de revisar o que aconteceu. No terceiro, a necessidade de antecipar amanhã. No quarto, a vontade de continuar carregando por dentro aquilo que já foi demais. No quinto, a mente percebe que não precisa mais correr. No sexto, uma quietude maior se instala. No sétimo, o descanso começa a parecer natural. No oitavo, seus pensamentos já não têm a mesma força. No nono, o silêncio ganha mais espaço. No décimo, você entra numa calma profunda, mansa, estável, como se a noite agora estivesse mais dentro de você do que ao redor. Permaneça alguns instantes nessa sensação. Não há obrigação de visualizar com perfeição. Basta sentir a ideia de que você está descendo. Descendo do excesso, descendo do ruído, descendo da vigilância, descendo da pressa mental que insistiu em continuar mesmo depois que o dia acabou. E enquanto essa descida acontece, algumas frases podem começar a se tornar verdade dentro de você, sem esforço, quase como uma canção baixa repetida no interior. Eu posso soltar, eu posso diminuir o ritmo, eu não preciso pensar em tudo agora. O que for importante pode esperar amanhã. Esta noite não é para resolver. Esta noite é para repousar. Esta noite é para voltar para mim com suavidade. Se algum pensamento específico surgir, não lute com ele. Apenas dê a ele um lugar mais distante. Imagine que esse pensamento está escrito numa folha e que essa folha agora repousa sobre a superfície de um rio tranquilo. Você não precisa afundá-la, rasgá-la nem segurar. Apenas observe essa folha ir embora, levada devagar pela água. Talvez outro pensamento apareça. Coloque-o também sobre outra folha. Deixe que vá. Uma lembrança do dia, uma pendência, uma preocupação, uma sensação, uma conversa que ficou ecoando, uma resposta que você gostaria de ter dado, um medo sobre amanhã. Tudo pode ser colocado sobre folhas diferentes, todas seguindo o mesmo fluxo, todas sendo levadas para longe do centro da sua noite. Você não está negando nada. Está apenas escolhendo não carregar tudo para dentro do seu descanso. A mente, quando encontra acolhimento em vez de luta, começa a perder a urgência. E é isso que você oferece a si mesmo agora. Acolhimento, não dureza, não exigência, não a pressão de conseguir relaxar perfeitamente. Apenas acolhimento. Se o pensamento vier, ele é recebido e deixado passar. Se uma sensação vier, ela é notada e não ampliada. Se a mente tentar acelerar, você a convida de volta ao ritmo da respiração, entrando e saindo. Entrando e saindo, cada ciclo mais lento, cada expiração mais vazia de excesso, cada instante um pouco mais distante do barulho do dia. Agora, imagine que sobre a sua mente existe um céu noturno amplo e sereno, um céu limpo, escuro, silencioso, profundo. Os pensamentos, quando surgem, são apenas pequenas luzes distantes atravessando esse céu. Não são ameaças, não são ordens, não são verdades definitivas.
São apenas movimentos passageiros dentro de um espaço muito maior. E esse espaço maior é a sua presença calma, a sua consciência repousando, a parte de você que não precisa correr atrás de cada pensamento que aparece. Você é esse céu tranquilo que tudo contém sem se agitar. Os pensamentos passam, a paz permanece, o ruído atravessa, o silêncio continua. O dia tenta ecoar por alguns instantes. A noite, porém, vai ocupando cada vez mais espaço. Talvez você perceba que quanto menos tenta controlar a mente, mais ela se cansa de fazer barulho sozinha. Porque uma mente não alimentada pela atenção começa a diminuir seu próprio volume. Sem luta, sem reação, sem novos estímulos, ela desacelera, como um quarto onde as luzes vão sendo apagadas uma a uma. Primeiro apaga-se a luz das preocupações mais superficiais, depois a das lembranças insistentes, depois a das cobranças, depois a da necessidade de prever, depois a da vigilância, até que reste apenas uma luz muito suave, quase distante, que também vai diminuindo à medida que o repouso se aproxima. E você não precisa apressar esse processo. Apenas ficar, apenas permitir. Repita por dentro, no seu próprio ritmo, como quem se deita sobre palavras simples e seguras. Eu não preciso levar o dia inteiro para dentro do meu sono. Eu não preciso resolver a noite com a mente cansada. Eu posso descansar mesmo que nem tudo esteja perfeito. Eu posso repousar mesmo que ainda existam coisas pendentes. Eu posso soltar sem culpa. Eu posso diminuir sem medo. Eu posso confiar que o descanso também cuida de mim. Essas frases não servem para convencer sua mente à força. Servem para lembrar ao seu interior uma verdade que o cansaço costuma esconder. O descanso não é um prêmio, é um cuidado necessário. E se você notar que a mente já começa a ficar mais lenta, mais espaçada, mais sonolenta, não tente se manter desperto. Não faça esforço para acompanhar cada palavra. Deixe que a consciência fique mais macia, mais distante, mais solta. Você não está perdendo o controle. Está entrando num estado em que o controle já não é necessário. O corpo já recebeu segurança. A respiração já começou a desacelerar. Agora, a mente também pode aceitar que a noite não veio para cobrar nada dela. Veio apenas para acolher. A partir deste instante, cada pensamento que surgir pode se tornar mais fraco do que a paz que o envolve. Cada lembrança pode se dissolver mais rápido. Cada preocupação pode perder um pouco da força. Cada espaço de silêncio pode durar mais. E você pode continuar descendo, devagar, sem perceber exatamente o momento em que o esforço mental termina e o repouso começa, porque essa transição nem sempre é marcada. Muitas vezes, ela simplesmente acontece, como uma maré que sobe sem barulho, como um céu que escurece sem anúncio, como o sono que se aproxima quando o corpo e a mente finalmente deixam de resistir. Permita então que o seu ritmo interno fique mais baixo, mais lento, mais quieto, mais profundo. O dia se afasta, o ruído se dissolve, a mente se inclina para o silêncio e você permanece aqui, seguro, acolhido, respirando, deixando que o descanso se aproxime cada vez mais, com a leveza de algo que não precisa ser conquistado, apenas aceito. Agora, enquanto o seu corpo repousa e a sua mente já começa a perder o apego ao movimento do dia, permita que uma compreensão mais profunda se instale dentro de você. O peso que você carregou até aqui não precisa continuar em seus ombros durante a noite.
O que foi difícil hoje não precisa permanecer apertando seu peito até amanhã. O que cansou sua mente, o que esgotou suas emoções, o que consumiu sua energia ao longo das horas, pode começar a sair de você agora, não de forma brusca, mas suavemente, como algo que já cumpriu o seu tempo e que já não precisa mais permanecer. Talvez tenha havido momentos em que você tentou ser forte demais. Talvez você tenha engolido palavras, sustentado emoções, escondido o cansaço, seguido em frente sem pausa, como se parar fosse um risco. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você precisou se manter firme por dentro, o quanto seu coração se esforçou para continuar mesmo quando tudo o que queria era um lugar seguro para descansar. E é isso que esta noite oferece a você. Um lugar onde não existe exigência. Um lugar onde você não precisa justificar seu cansaço. Um lugar onde o descanso não precisa ser merecido, apenas recebido. Imagine que tudo aquilo que pesou no seu dia está diante de você agora, não mais dentro do seu peito, mas à sua frente, como se pudesse finalmente ser visto com alguma distância. As preocupações, as pressões, as falas que machucaram, os pensamentos que se repetiram, as responsabilidades, os medos, as frustrações, as pequenas dores silenciosas que foram se acumulando. Veja tudo isso sem entrar de novo em cada detalhe. Apenas reconheça que esteve aí. Reconheça que existiu. Reconheça que ocupou espaço dentro de você. E agora, sem luta, comece a permitir que tudo isso seja colocado no chão. Você não precisa segurar nada nas mãos. Não precisa abraçar nada no peito. Não precisa manter nada dentro da cabeça. Apenas coloque no chão um peso de cada vez, uma preocupação de cada vez, uma lembrança de cada vez, uma cobrança de cada vez. Sinta o que acontece no seu corpo quando você já não precisa sustentar tudo isso. Sinta o alívio silencioso de não continuar apertando o que dói. Sinta a diferença entre carregar e soltar, entre segurar e permitir, entre insistir e descansar. Às vezes, o coração se acostuma tanto ao peso que até esquece como é estar leve, mas a leveza ainda existe, ela não desapareceu. Ela apenas ficou escondida debaixo de camadas de tensão, medo, excesso e cansaço. E agora, bem devagar, ela começa a reaparecer. Imagine que uma presença de paz se aproxima de você nesta noite, não como algo distante, mas como uma atmosfera suave que vai envolvendo o quarto, a cama, o ar ao seu redor, e depois toca o seu corpo de maneira delicada. Essa paz toca sua testa e leva embora a pressão dos pensamentos. Essa paz toca seus olhos e retira deles o peso de tudo o que viram hoje. Essa paz toca sua mandíbula e desfaz o esforço silencioso que você nem percebeu que estava fazendo. Essa paz desce pelo seu pescoço, passa pelos seus ombros e vai dissolvendo as marcas invisíveis do dia. Ela alcança seu peito e encontra tudo aquilo que ficou apertado, abafado, sobrecarregado. E em vez de exigir que você explique, essa paz apenas acolhe, apenas acalma. Apenas diz ao seu interior sem palavras que agora já passou. Agora você pode soltar. Você não precisa levar consigo todas as cenas do dia. Não precisa repetir as conversas na mente. Não precisa revisar o que fez, o que deixou de fazer, o que poderia ter sido diferente. Nada disso precisa atravessar a noite com você. A noite não foi feita para continuar o esforço.
Ela foi feita para interrompê-lo. Foi feita para devolver ao corpo o que o mundo tira dele durante o dia. Silêncio, pausa, reparo, repouso, reorganização. Enquanto você continua ouvindo, algo muito importante começa a acontecer. Seu sistema interno entende que pode baixar a guarda. Sua alma entende que não precisa permanecer em alerta. Seu coração entende que já não precisa continuar apertado para dar conta de tudo. E o seu corpo começa a repousar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Talvez exista dentro de você uma parte cansada de ser forte o tempo todo. Uma parte que gostaria de não precisar controlar tudo. Uma parte que desejava apenas deitar e sentir que o mundo por alguns instantes não está pressionando. Nesta noite, essa parte também pode descansar. Você não precisa ser impecável aqui. Não precisa parecer bem. Não precisa sustentar nenhuma imagem. Não precisa esconder nada. A noite acolhe você como está. O descanso recebe você como está. E talvez uma das formas mais profundas de paz seja justamente esta: não precisar se consertar para poder repousar. Deixe que algumas frases comecem a afundar suavemente dentro de você, não como ordens, mas como permissões. Eu posso deixar o peso do dia ir embora. Eu posso descansar sem culpa. Eu posso soltar o que não consegui resolver. Eu posso dormir sem continuar lutando por dentro. Eu não preciso levar tudo comigo. Eu não preciso permanecer em alerta. Eu posso confiar nesta pausa. Eu posso me recolher em segurança. Cada uma dessas frases vai abrindo pequenos espaços dentro do seu interior, como janelas silenciosas por onde o ar da paz começa a entrar. Agora imagine que o seu coração está envolvido por uma luz muito suave, calma, morna e tranquila. Essa luz não brilha demais. Ela não invade. Ela apenas permanece, firme e serena, ao redor de tudo aquilo que em você precisa de descanso. Essa luz acolhe o cansaço emocional, acolhe as frustrações, acolhe o medo de não ter dado conta, acolhe a sensação de sobrecarga, acolhe o que ainda dói, acolhe o que ficou sem nome. E ao acolher, ela vai retirando o peso, não porque apaga sua experiência, mas porque devolve ao seu coração a capacidade de não carregar tudo sozinho. Você sente devagar que algo se desprende, algo desce, algo vai embora, algo deixa de apertar. O que antes parecia grudado em você começa a perder força, e quanto mais perde força, mais o repouso encontra espaço. Talvez esta tenha sido uma daquelas noites em que você chegou na cama sem realmente ter chegado a si mesmo. Deitou, mas por dentro ainda estava correndo. Fechou os olhos, mas por dentro ainda estava tentando terminar o dia. Agora não. Agora você está voltando para si, voltando para o corpo, voltando para a respiração, voltando para uma sensação mais simples, mais essencial, mais verdadeira. A sensação de não precisar mais correr. A sensação de que, por algumas horas, o mundo pode seguir sem exigir sua resposta imediata. A sensação de que a madrugada pode cuidar do que o seu coração não conseguiu organizar sozinho. E se houver dentro de você alguma dor emocional mais silenciosa, mais antiga, mais difícil de nomear, não tente afastá-la à força. Apenas entregue-a também ao colo desta noite. Nem toda dor precisa ser resolvida imediatamente.
Algumas só precisam encontrar um lugar onde não sejam apertadas ainda mais. Algumas só precisam de um momento em que o corpo não fuja, a mente não ataque e a alma não se sinta cobrada. Hoje, esse momento é este. Você não precisa fazer nada impressionante. Basta não se abandonar. Basta ficar. Basta respirar. Basta permitir que essa presença de paz toque exatamente aquilo que mais se cansou em você. Perceba agora a diferença entre estar sobrecarregado e estar sendo sustentado. Durante o dia, talvez você tenha sentido o peso de tudo, mas agora, nesta cama, neste silêncio, neste ritmo mais lento, você pode sentir que está sendo sustentado. Sustentado pelo colchão, sustentado pela noite, sustentado pela pausa, sustentado pelo simples fato de não precisar continuar. E quando o ser humano se sente sustentado, mesmo que por alguns minutos, algo muito profundo relaxa por dentro. O coração deixa de endurecer, a mente deixa de vigiar tanto, o corpo deixa de esperar impacto, e o sono encontra um caminho mais livre para chegar. Então, permita que o resto do dia se desfaça, como poeira levada por um vento manso, como marcas na areia apagadas pela maré, como uma roupa pesada sendo retirada do corpo ao fim de uma longa caminhada. Você não precisa mais vestir o peso do dia, não precisa mais usar a tensão como armadura, não precisa mais manter a exaustão como companhia. Agora, o que fica com você é apenas o que serve ao descanso. A respiração lenta, o corpo solto, a mente mais distante, o coração mais amparado, a noite mais presente. E enquanto isso se aprofunda, deixe que seu interior compreenda uma verdade simples e libertadora. Descansar também é um modo de seguir. Soltar também é um modo de cuidar de si. Dormir em paz também é uma forma de recomeçar. Você não está perdendo nada ao descansar. Está se devolvendo a si mesmo. Está se recolhendo. Está se protegendo do excesso. Está deixando que a paz faça um trabalho silencioso que a pressa jamais conseguiria fazer. Agora o peso vai embora, devagar, sem ruído, sem drama, sem esforço. O dia se afasta, o cansaço começa a encontrar repouso, o coração encontra acolhimento, a mente encontra silêncio, e você permanece aqui, cada vez mais entregue a uma sensação profunda de alívio, como se por dentro tudo começasse finalmente a compreender que não é mais preciso carregar, apenas descansar. Agora deixe essa sensação de alívio se aprofundar ainda mais dentro de você, não como algo passageiro, mas como uma verdade que começa a se acomodar no corpo, na mente e no coração. Você não precisa voltar a segurar o que já começou a soltar. Não precisa retomar o peso que a noite está ajudando a levar embora. Basta permanecer nesse espaço mais macio, mais lento, mais silencioso e permitir que as ideias mais importantes desta experiência se assentem com calma no seu interior. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar, pode deixar que a noite faça o seu trabalho em você. Não é necessário continuar vigiando tudo. Não é necessário permanecer em alerta para merecer segurança. Não é necessário manter os pensamentos girando para sentir que está cuidando da vida. Neste momento, o cuidado acontece de outro jeito. Acontece quando você se permite parar. Acontece quando o seu corpo recebe permissão para pesar na cama. Acontece quando sua mente deixa de perseguir respostas. Acontece quando seu coração entende
que não precisa carregar sozinho tudo aquilo que o dia colocou sobre ele. Repita por dentro, no seu ritmo, sem esforço, apenas acolhendo cada frase como quem se cobre com algo quente e sereno. Eu posso descansar agora. Eu posso soltar o que ficou pesado. Eu posso dormir sem culpa. Eu não preciso continuar resolvendo. Eu não preciso continuar revivendo o dia. Eu não preciso continuar me defendendo. Eu posso repousar em segurança. Eu posso deixar a paz entrar. Eu posso confiar neste silêncio. Eu posso aceitar esta pausa. Cada uma dessas frases vai tocando um lugar diferente dentro de você. Algumas chegam à mente, outras chegam ao peito, outras descem até o corpo. E juntas, elas vão construindo uma nova sensação interna. A sensação de que descansar é permitido, de que descansar é seguro, de que descansar é necessário. Sinta como seu corpo responde quando escuta isso. Talvez os ombros desçam um pouco mais. Talvez o rosto fique ainda mais suave. Talvez a respiração se alongue sem você perceber. Talvez o peito abra mais espaço. Talvez as pernas fiquem mais pesadas. Talvez os pensamentos já não encontrem a mesma força para continuar ocupando tudo. Isso acontece porque, quando o ser humano finalmente recebe permissão para não sustentar tudo, algo muito profundo começa a relaxar. E esse relaxamento não é apenas físico, é emocional, é interno. É quase como se uma parte cansada de você finalmente ouvisse: agora você pode parar. Você pode parar de revisar. Pode parar de justificar. Pode parar de antecipar. Pode parar de se cobrar neste instante. Pode parar de tentar encontrar a forma certa de descansar. Pode simplesmente descansar. A paz não exige perfeição para chegar. Ela não exige que você organize tudo primeiro. Ela não exige que o dia tenha sido bom, leve ou fácil. Ela apenas entra quando encontra um pequeno espaço disponível. E agora esse espaço existe, mesmo que ainda seja delicado, mesmo que ainda esteja se formando. Ele existe, e é nele que o descanso vai se instalar. Permita que a frase "eu posso soltar" se torne cada vez mais verdadeira. Soltar o peso do dia, soltar a rigidez do corpo, soltar o excesso de vigilância, soltar a necessidade de continuar pensando, soltar as emoções que ficaram presas sem precisar entendê-las todas agora, soltar o medo de não conseguir dormir, soltar a pressa de melhorar, soltar a obrigação de dar conta até mesmo da própria exaustão. Tudo isso pode começar a cair de você, como folhas secas que já não precisam permanecer presas ao galho. E quanto mais você solta, mais leve se torna a travessia desta noite. Agora deixe a frase "eu posso confiar" ganhar espaço dentro do seu peito. Confiar que o corpo sabe repousar. Confiar que a mente pode desacelerar. Confiar que o sono não precisa ser forçado. Confiar que esta pausa está cuidando de você. Confiar que mesmo sem controle existe amparo. Confiar que mesmo sem respostas existe descanso. Confiar que amanhã não precisa ser carregado agora. Confiar que o silêncio não é vazio, é cuidado. Confiar que a noite não veio cobrar nada de você. Apenas acolher o que em você precisa ser restaurado. Talvez por muito tempo você tenha aprendido a viver em estado de prontidão, sempre atento, sempre resolvendo, sempre segurando, sempre tentando prever o próximo passo. E talvez por isso descansar profundamente pareça às vezes tão difícil. Mas esta noite pode ensinar ao seu interior
uma experiência diferente. A experiência de não precisar estar pronto para tudo. A experiência de não precisar se manter firme o tempo inteiro. A experiência de não precisar carregar o dia até o último instante. A experiência de ser sustentado. A experiência de se recolher. A experiência de deixar que o corpo afunde na cama e que a alma afunde na paz. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Pode repetir isso silenciosamente até que essas palavras deixem de ser apenas palavras e se tornem sensação. Descansar no rosto, soltar nos ombros, confiar no peito, descansar na respiração, soltar no abdômen, confiar nas pernas pesadas, descansar nos olhos fechados, soltar nas mãos imóveis, confiar no silêncio da noite ao redor. É como se essas palavras fossem descendo por dentro de você e tocando cada parte que ainda precisava de permissão para parar. E se alguma parte sua ainda resistir, ainda desconfiar, ainda permanecer um pouco tensa, tudo bem, não brigue com ela. Apenas continue oferecendo calma, continue oferecendo repetição, continue oferecendo segurança. Nem tudo relaxa ao mesmo tempo. Algumas partes do corpo cedem antes. Algumas partes do coração levam mais tempo. Algumas partes da mente demoram a perceber que o perigo passou. Mas toda repetição suave ajuda. Toda respiração lenta ajuda. Toda escolha de permanecer aqui ajuda. E pouco a pouco, até o que parecia resistente, começa a se sentir menos só, menos pressionado, menos assustado. Deixe então que mais algumas verdades se acomodem em você. Eu não preciso carregar tudo agora. Eu não preciso resolver o que ficou pendente nesta noite. Eu não preciso me culpar por estar cansado. Eu não preciso continuar forte neste instante. Eu posso ser acolhido pelo descanso. Eu posso ser amparado pela pausa. Eu posso deixar que a paz me encontre exatamente como estou. Essas frases não pedem esforço. Elas pedem apenas permissão. E a sua permissão já começou. Você está aqui. Você está ouvindo. Você está respirando. Você já começou a atravessar do peso para a leveza. Agora imagine que essas palavras se transformam em uma manta muito suave colocada sobre você. Uma manta feita de silêncio, lentidão, acolhimento e segurança. Essa manta cobre a sua mente e a acalma. Cobre o seu peito e o tranquiliza. Cobre os ombros e os alivia. Cobre o corpo inteiro e diz, sem falar, que você não precisa mais fazer nada, apenas receber, apenas repousar, apenas se permitir cair, devagar, num descanso mais fundo. E quanto mais essa imagem se estabiliza, mais você percebe que não está sozinho dentro da noite. Há cuidado ao seu redor, há sustento sob você, há paz se formando dentro de você. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Essas 3 permissões bastam para esta noite. Não há mais nada urgente, não há mais nada a provar, não há mais nada que precise ser decidido agora. O dia terminou. O esforço terminou. A exigência terminou. O que fica é a calma. O que fica é o espaço. O que fica é a possibilidade real de repousar sem medo e sem culpa. E enquanto essas ideias se assentam ainda mais, deixe o seu interior escolher a mais importante delas neste momento. Talvez seja descansar, talvez seja soltar, talvez seja confiar. Seja qual for, acolha-a. Deixe que ela permaneça. Deixe que ela acompanhe sua respiração.
Deixe que ela esteja com você enquanto a mente fica mais distante, enquanto o corpo fica mais pesado, enquanto a noite se torna mais profunda. Não há pressa, não há exigência. Apenas essa repetição mansa que vai embalando seu interior e preparando você para continuar descansando com cada vez mais entrega. Agora já não há necessidade de acompanhar cada palavra com atenção. Seu corpo pode simplesmente continuar afundando nesse descanso tranquilo, como quem finalmente encontrou um lugar seguro para parar. A noite está mais silenciosa dentro de você. A respiração segue mais lenta. A mente já não precisa se ocupar de tanta coisa. E tudo o que antes parecia apertado, exigente ou pesado, vai ficando mais distante, mais dissolvido, mais sem força. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa tentar dormir. Não precisa controlar o processo. Apenas continue repousando, porque o repouso já começou a cuidar de você. Deixe que a calma continue descendo suavemente pelo seu corpo, pela testa, pelos olhos fechados, pelo rosto sereno, pelos ombros agora mais leves, pelo peito mais macio, pelos braços quietos, pelo abdômen solto, pelas pernas entregues ao peso bom da cama. Tudo em você pode receber essa paz sem resistência. Tudo em você pode aceitar esta pausa como um presente necessário. O dia já não pede respostas. O mundo já não precisa de você agora. Este momento pertence ao seu descanso, ao seu silêncio, à sua recuperação interior. E quanto mais você aceita isso, mais natural se torna a entrega. Se algum pensamento ainda surgir, deixe que ele passe sem importância, como algo distante que não encontra mais espaço para permanecer. A noite é maior do que o ruído. A paz é mais funda do que a pressa. O seu descanso é mais importante do que qualquer tentativa da mente de continuar acordada. Então, sem esforço, continue deixando ir. Deixe ir o que pesou. Deixe ir o que cansou. Deixe ir o que ficou sem resposta. Deixe ir o que não precisa ser resolvido agora. Amanhã terá seu próprio tempo, mas esta noite tem o seu próprio cuidado, e esse cuidado é simples, profundo e suficiente. Agora você pode descansar, pois não precisa mais sustentar nada. Pode relaxar, pois já não há batalha nesta hora. Pode repousar, pois seu corpo merece essa quietude. Pode se recolher, pois seu coração também precisa de abrigo. A noite acolhe o que em você estava cansado. O silêncio acolhe o que em você estava sobrecarregado. E o sono, se já estiver se aproximando, pode chegar sem obstáculos, sem culpa, sem medo. Não há nada a provar. Não há nada a alcançar. Há apenas este caminho suave em direção a um descanso cada vez mais profundo. Permita que sua respiração fique ainda mais calma, ainda mais espaçada, ainda mais leve. Como se cada vez que o ar saísse, você se afastasse um pouco mais do mundo exterior e se aproximasse mais do centro sereno da sua própria paz. O corpo entende, a mente começa a ceder, o coração se aquieta. Você vai sendo levado para dentro de um repouso manso, silencioso, restaurador. Um repouso que não exige explicações. Um repouso que não pede força. Um repouso que simplesmente recebe você como está. Talvez o sono venha agora. Talvez venha em poucos instantes. E se vier, você pode deixá-lo chegar. Se ainda não vier, você pode continuar apenas descansando, porque até o repouso silencioso já está fazendo bem a você. Já está devolvendo ao seu interior o que foi perdido ao longo do dia. Já está afrouxando o que ficou preso.
já está acalmando o que se agitou demais, já está cuidando do que precisava de cuidado. Mesmo em silêncio, mesmo sem esforço, mesmo sem que você perceba tudo, esta noite continua trabalhando a seu favor. Então permaneça assim, sem pressa, sem tensão, sem expectativa, apenas deitado, respirando, sendo sustentado por este instante. Tudo está mais lento agora. Tudo está mais distante. Tudo está mais calmo. O peso do dia ficou para trás. A exigência ficou para trás. O excesso ficou para trás. E o que permanece com você é essa sensação de abrigo, de leveza, de confiança tranquila, como se a própria noite estivesse dizendo ao seu coração que ele já pode descansar em paz. Agora continue apenas descansando. Continue apenas soltando. Continue apenas recebendo esta calma. E permita que essa paz acompanhe você suavemente por toda a noite, envolvendo seu sono, acolhendo seu corpo e guardando seu coração num repouso profundo, sereno e seguro.